Olá, saudações! E chegamos a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Esse é o nosso Evangelho de número 72. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e tenho a maior alegria em te receber para mais um vídeo, para a gente poder fazer essa leitura, fazer essa troca, fazer as nossas orações, fluidificação das águas, enfim, trocar energia boa e crescer, expandir a nossa mente através de tudo o que essa obra maravilhosa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tem para nos oferecer. E, eu tô gravando, gente, aqui, diretamente do próprio educandário Leon Denis, aqui na nossa sede física em Tijucas, que por enquanto, ainda tem essa vista maravilhosa, ainda tem toda essa natureza aqui ao redor, onde a gente se sente, super bem. E enfim, é muito gostoso estar aqui, a gente tira várias fotos daqui e tal. E esses dias me bateu essa ideia, poxa, se eu gravasse direto lá do educandário, seria muito bacana. Então, aqui estamos e a imagem tá incrível, né? Não sei vocês, mas eu tô achando um espetáculo, tô adorando. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, por estar aqui junto, as nossas boas-vindas de coração, por mais e para mais esse Evangelho. Faço aqueles alertas iniciais aqui sobre a questão, dos ruídos. Está acontecendo obras, a gente aqui, infelizmente, então vocês vão ouvir algumas intervenções aí. Também, por eu ficar me mexendo e tá no ar livre, a luz, fica oscilando, tem hora que mostra mais o céu, tem hora que vem. Deixa eu ver aqui, conforme eu me mexo, Não é fundo falso, tá, gente? É verdade. Tá? Conforme eu me mexo, vai, agora mostra mais o céu, menos o meu rosto, agora mais o meu rosto, menos o céu, enfim. Vai ficar oscilando, Mas natureza também, rua, bem aqui do ladinho, passarinho cantando, coisa boa, e a vida acontecendo ao redor, Então, como eu sempre digo, foca no conteúdo. Tá bom? Também não deixo esquecer da nossa aguinha para ser fluidificada ao final aqui dos nossos trabalhos. Fica aqui, não cai. Tem sempre a fluidificação aqui das nossas águas, E então tem aí o seu recipiente, a sua aguinha fresca, pura, para poder também, logo após a finalização, poder apreciar e se fluidificar com tudo que a espiritualidade tem a proporcionar para a gente através de mais esse tratamento, de mais essa oportunidade. Chega de conversa então, E vamos começar. Começando então com a nossa prece de abertura. Convido você a fechar os seus olhos, se assim se sentir à vontade, a respirar bem fundo, soltar devagar e procurar na sua memória um acontecimento bom que tenha enchido seu coração de amor. E a ideia não é lembrar desse acontecimento em si, do fato, do ato, mas sim de todo esse bom sentimento que gerou, para que a gente aprenda a resgatar em nós
as coisas boas, para que a gente aprenda que tudo é um ciclo, para que a gente aprenda que nós somos capazes de nos fazer mal, mas também de nos fazer muito bem, para que a gente abra esse poder incrível da nossa mente, da nossa imaginação, de criar-se e recriar-se nos estímulos mais benfeitores possíveis. E assim rogamos a espiritualidade para que boas lembranças sempre nos façam sorrir, estejam na nossa rotina. Rogamos para que nos acompanhem com as reflexões necessárias e os aprendizados precisos em mais esse Evangelho. Que assim seja. E como vocês sabem, né? Sempre faço a abertura aqui do Evangelho antes da gente começar o vídeo. E hoje caiu aqui pra gente lá no capítulo 17, capítulo Sede Perfeitos, o item 3, que fala sobre o homem de bem. Então, vamos lá? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. O seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve quando pode evitá-lo, falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado.
é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Pois bem, e essa leitura aqui, gente, ela sempre faz com que isso pareça muito um tutorial, né? Com que pareça assim um passo a passo, uma receita, né? Ah, para você ser um homem de bem, ó, tá aqui. Check, check, check. Opa, não consigo, não é bem assim. Então, sempre faz, né, com que a gente às vezes pense nessa receita e, claro, né, nos faz refletir naquilo que nós estamos fazendo aqui de todas essas coisas. E a minha primeira provocação justamente é isso, né? O que nós estamos fazendo? Você aí, no seu âmbito pessoal, o que você está fazendo entre todas essas coisas aqui? E o mais interessante porque a gente vai tratando isso como uma listagem, só que aí chega um momento que mostra realmente, a gente diz, não, essa pessoa não existe, essa pessoa não é humana, essa pessoa é o próprio Cristo, né? É isso. A gente acha até que é uma pegadinha, né? É nesse lugar que ele vai chegar, ele vai dizer que daqui a pouco é o próprio Cristo. Não. E aí o que nos salva, o que nos tranquiliza, aliás, é isso aqui, ó. Deus, me perdi. E fala, né? Esquece as ofensas, não lembra dos benefícios. Aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Porque ele sabe que, apesar disso, ele comete também lá os seus pecados, enfim, né? Os seus declives, tem as suas falhas, vamos tratar assim, né? Então ele sabe que, apesar disso, né, tem essa situação toda ainda. A gente se deixa escorregar, seja pelo mundo material, né, seja pelas situações de caráter realmente, né, seja o que não falta é motivo para a gente poder deslizar e para a gente, ó, sair bonito dessa lista, né? E o que eu acho muito interessante também aqui no começo é o seguinte: várias situações, se a gente for notar, vão falar da empatia. Algo que hoje em dia, né, está sendo tão falado com a questão da pandemia, se abriu tanto novamente as discussões, as conversas sobre a questão da empatia, se colocar no lugar do outro, ter o olhar do outro, a própria questão, né, da máscara, tá? Mas eu acho um saco, eu não gosto, mas vai trazer o benefício para um monte de gente. Então é empatia. E várias situações dessa vão falar num todo de empatia. Como aqui fala da questão da lei, né? Deixar aquilo que vai ser bom só para ele de lado, para que a justiça seja feita. Para que a justiça realmente seja preponderante ao desejo dele. Porque se assim fosse, imaginem, né, gente? Imaginem a guerra que seria o nosso mundo. Mas já tá. Mas seria pior. Nossa, pode piorar? Sim, gente, pode piorar. Pode piorar e muito. Né? Se a gente acha que às vezes a nossa vida, ai meu Deus, mas já tá tão ruim, né? Não é querer comparar, cada um, né, tem o seu fardo e tudo mais, mas lembre-se de uma tragédia que tenha acontecido recentemente. Como é que está a vida dessa pessoa? Vamos lembrar das questões lá de Petrópolis, né? No Rio de Janeiro, depois de tanta chuva e tudo mais. A vida desse pessoal, gente que perdeu
vários familiares, o lugar que morava, a fé. Gente que perdeu a fé, em muitos casos. E isso não é fácil de recuperar, né? Então, mas sim, pode piorar, né? O negócio pode piorar. E se fosse assim, se cada um, né? Se ninguém abrisse mão de nada, se não tivesse as pessoas que pensassem, que tivessem esse mínimo de empatia, como é que ia estar o nosso mundo, gente? Ia estar pior, sim, né? E claro, isso não significa que a gente tenha que abrir mão sempre. Que a gente tenha que não, então é só a tua vontade. 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 Quando a gente convive, né, em um determinado grupo. Não. A minha vontade também tem que ser feita. Mas eu tenho que pensar num coletivo. Porque o que eu gosto, o outro não gosta. O que o outro gosta, eu não gosto. E por aí vai. Numa série de situações, numa série de questões que vão ser ponto de vista, vão ser interpretações, né? E esse homem de bem, para alguns, vai ser aqui só uma utopia. Mas imaginem vocês se a gente não tiver nenhum passo a seguir. O que eu vou fazer? Como eu vou me inspirar? Ah, mas eu sei, Douglas, o que é preciso para ser uma pessoa boa. Que bom que você sabe. A gente fica muito contente com isso, a gente fica muito feliz com isso. Mas várias pessoas não têm ideia. Várias pessoas não têm nem a abertura para poder realmente expandir a sua mentalidade e conseguir captar um pouquinho esse conhecimento, ou então se abrir a ponto de que o outro consiga compreender como ela se sente e do que ela precisa. Então é claro que para muita gente isso aqui é óbvio. Para muita gente isso aqui é óbvio. Mas aí eu venho lembrar do seguinte. Aquela frase fantástica dessa obra fantástica que é O Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Então significa que o óbvio, de tão óbvio às vezes não é feito. Sabe aquela história da casa de ferreiro e espeto de pau? Né? Eu faço tanto para os outros ou tanto para lá, para cá, que acabo não fazendo para mim. Então aqui também vai essa situação. Né? Ah, mas é óbvio, mas é óbvio, mas é óbvio. Mas você está fazendo óbvio. Não é porque é óbvio que não deva ser feito. E a gente vive principalmente, né, gerações agora de que se não for do meu jeito, eu não quero. Ah, isso não é legal. Ai, que chato fazer isso. Sim, é chato. Tem coisas que são chatas. Né? Alguém avisa essa galera que a gente não faz só o que a gente quer. E a gente não ama tudo o que faz. A gente faz várias coisas porque faz bem para o outro. E o outro está fazendo coisas que ele não gosta, mas porque contribui para toda a humanidade, porque faz bem para o outro na perspectiva, na visão dele. Mas existe, né, infelizmente, gerações, grupos, pessoas, né, que... Ah, mas não é legal. Eu não gosto. É chato. Gente, se você tem um universo onde você só faz o que você quer, que perfeito, que show. Mas com certeza não é esse universo aqui, não é esse mundo aqui que a gente está vivendo, que eu estou vivendo, que você provavelmente aí assistindo está vivendo. Não é, né? Então é preciso situar às vezes, né? É preciso colocar. E eu aproveito que eu falei do Pequeno Príncipe, né? E deixo aqui duas indicações, gente, que eu vejo como essencial. Eu vejo como essencial. Bem te vi, chegou aí loucamente. Eu vejo como essencial na formação das pessoas duas leituras: Pequeno Príncipe e O Menino do Dedo Verde. Eles vão falar de ponto de vista, eles vão falar das diferenças que as pessoas têm entre elas e de como aquilo que a gente deseja
ou aquilo que a gente faz impacta na vida das pessoas. E claro, na minha própria vida também. E como cada ação, aliás, tem a sua reação, sabe? Então eu super indico, tá? Para todo mundo, de todas as idades, né? E todos os credos, todas as culturas. Pequeno Príncipe, né? Que já é bem conhecido, e também O Menino do Dedo Verde, que vai ter a mesma pegada, o mesmo sentimento, tá? E chega de falar, deu. Né? Mas claro, né? Nossa reflexão acaba aqui, mas você aí na sua casa, por favor, né? A gente falou aqui do homem de bem, que está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, do nosso Evangelho. Fique à vontade para continuar a conversa aí, né? A nossa ideia é só iniciar, mas deixar proliferar por aí até onde for possível. Seguindo agora então para a nossa finalização, nós agradecemos primeiramente as oportunidades, as pequenas oportunidades que nos surgem, as que nós agarramos com todas as forças e as que nós deixamos passar. Que todas nos façam aprender e que a gente tenha aquele sentimento, que a gente consiga ter aquele ideal, aquele despertar para agarrar cada uma dessas oportunidades. Volte os seus olhos para ver que muita coisa é aprendizado. Às vezes a conversa com uma pessoa que você considera chata esconde uma oportunidade incrível. Fazer alguma coisa que você considera que não seja nada útil esconde uma ideia e um aprendizado fabuloso. Deixe-se abrir para aquilo que não lhe pertence, para sair da zona de conforto, porque evolução não se faz em um único caminho. O aprimoramento da nossa moral não se faz seguindo uma única estrada. Então, que estejamos preparados e que a gente principalmente esteja aberto para tudo isso. Também rogamos para a fluidificação das nossas águas, nos recipientes aqui próximos a nós, onde espiritualidade, com todo carinho e ciência daquilo que cada um necessita, deposita esse bem, esse gesto tão positivo a cada um de nós. E assim, repetindo nessa linha de gratidão desde o início da nossa prece, mais uma vez agradecemos. Que assim seja. E finalizamos, é claro, com o nosso brinde aqui à espiritualidade e a nossa água fluidificada. E é isso então. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Se ainda tem assunto para conversar aí sobre o tema de hoje, conversa, gente. Não deixa passar não, tá? Porque às vezes a gente esquece de alguma ideia, de alguma reflexão. Então, não deixa passar. Anota, se for preciso, né? E se tiver mais alguma ideia para trocar com a gente, pode deixar nos comentários. Fica à vontade, de fato, tá bom? Esse é o nosso Evangelho no Lar de número 72, aqui do Educandário Leon Denis. Lembrando, né? Eu digo os números aqui só para a gente se situar, mas é no seu tempo e você assiste o que você quiser, tá bom? Então, obrigado e até o nosso próximo vídeo, nosso próximo Evangelho.